O PC Vasconcelos comentou ontem as tretas aí, né, de Palmeiras, Flamengo, CBF, né? Na real era Palmeiras e CBF, eu não sei ainda o porquê o Flamengo tomou as dores da CBF e criticou o Palmeiras por se posicionar, logo o Flamengo que até pouco tempo estava soltando nota de tudo. Então, enfim, né? E o PC Vasconcelos fez alguns comentários aqui, né? A gente vai dar uma olhada, né? Vai dar uma ouvida aí e ver se concorda ou não, né? Porque a visão é interessante, mas talvez alguns pontos aí a gente questione, é como de costume, né? Vamos ouvir aí. No Brasil vigora muito aquele mandamento do farinha pouca, meu pirão primeiro, que é um estímulo, é o manual do individualismo, né? Seja egoísta, que é o melhor caminho. E aí não se pensa coletivamente. Então, o time perde um jogo por causa de um erro de arbitragem ou de um suposto erro de arbitragem, e aí você desce a lenha naquele árbitro e começam uma série de insinuações. Eu acho que esse ambiente precisava de uma pacificação. Não creio muito que isso vai acontecer, mas dirigentes de clubes e talvez liderados pela CBF deveriam fazer um pacto de não agressão, porque esse pacto de não agressão ele vai beneficiar o futebol. Quando um jogador dá uma declaração mais pesada, é porque ele se vê estimulado pelos dirigentes, pela maneira como se comportam dirigentes e técnicos. O ambiente no futebol brasileiro ele precisava de uma pacificação que eu vejo distante, na medida que não se consegue nem chegar, sentar à mesa para começar a formar uma liga, que é algo absolutamente necessário e viabilizado no mundo inteiro, mas no Brasil, onde impera o mandamento do farinha pouca, meu pirão primeiro, isso não consegue ir à frente. Isso ficou muito revelado na época da pandemia, né? Quando você tinha os estádios vazios, você ouvia no estúdio, a gente fazendo transmissão off-tube do estúdio, os dirigentes de todos os clubes, ou da maioria deles, gritando com a arbitragem o jogo inteiro, fazendo pressão na hora do VAR, indo para a mureta do Maracanã fazer pressão no ar. A gente cansou de ver isso, entendeu? Fazia-se pressão, ali ficava clara a pressão que é feita hoje na arbitragem de todo mundo, não estou falando de A, B, C, quase todos os clubes. É difícil você ter um dirigente que não vai para estádio de futebol fazer pressão, não fazer pressão em cima do árbitro. Se comporta mais como um torcedor. Claro. Entendeu? Enfim, cara, o árbitro, ele erra, mas ele é o cidadão do futebol, o árbitro, VAR, o pobre do quarto árbitro que é achincalhado em todos os jogos. Enfim, eles são os personagens mais avacalhados e humilhados do cenário do futebol. Eu concordo humilhados, com você, eles são humilhados a cada jogo de futebol. Eles erram, mas eles são humilhados pela comunidade do futebol. Por quem está fazendo o jogo, quem participa do jogo, dentro e fora de campo. Isso é covardia o que fazem com os árbitros. Isso é todo jogo, toda a rodada. Tem esse aspecto, e agora tem um outro aspecto, que é essa ausência de critério da parte deles. Eles também pecam muito pela ausência de critério. Não pode. Aqui não vai nenhum tipo de insinuação. Mas o que aconteceu no jogo do Furacão com o Palmeiras, do pênalti cometido pelo Zé Ivaldo no Hendrick, não pode. Aquilo é um absurdo. Não pode. O árbitro, ele não percebeu o lance. Não. Então tudo bem, não percebeu o lance, tempos de deveria ter percebido. Ok. Ele vai e consulta o VAR. E ao consultar, quando consulta o VAR, ele consulta o vídeo, orientado pelo VAR, e ele continua numa posição de negacionismo, isso não pode acontecer. Isso, na verdade, enfraquece a postura do árbitro. Sim. Aí você pegaria um outro árbitro que veria aquela cena e expulsaria. A ausência de critério é o maior problema e muda de chefe na comissão de arbitragem e continua a não ter critério. E essa ausência de critério, ela faz com que o Zé Ivaldo pense o seguinte: eu posso usar o braço. Claro. Esse é o tipo do Porque eu levei amarelo? Esse é o tipo do erro que não tem perdão. Do Jean-Pierre, que é igual você é um aluno. Ele é danoso para a imagem da arbitragem. Você é um aluno, Aí você, como defender. Você vai fazer a prova e fica em recuperação. Na recuperação que você tem, a recuperação do árbitro é o VAR, né? Você vai ver no VAR. Você pode fazer a prova com consulta, lendo, e você vai e tira 0 na prova, fazendo com consulta. Ele foi olhar no monitor, ele fez a prova com consulta, olhou e manteve o erro. O lance foi...
Legal essa analogia aí do LED, né? Tava vendo as falas do PC, mas também o LED trouxe uma visão interessante aí também da arbitragem, né? Primeiro que o PC falou aí sobre os dirigentes, né? Um ponto importante aí que ele comentou. Os dirigentes têm uma postura complicada às vezes. Pelo menos de diretor a gente sabe que a gente tá tranquilo, porque o Anderson Barros, ele raramente aparece, né? A única vez que ele apareceu deu um problemaço, que foi a vez do celular lá, que ele foi conversar com a arbitragem e tudo mais, né? Mas ainda assim ele tava extremamente calmo, assim. Mas assim, eu fui... Na pandemia, o único jogo que eu fui, né, ninguém conseguia em jogo, eu fui num jogo para trabalhar, foi final da Copa do Nordeste, entre Bahia e Ceará. Vocês lembram aquele jogo que deu uma treta do caramba lá, que os caras, acho que o Mendonça saiu brigando e tudo mais. Nesse jogo aí, tava só o pessoal trabalhando, tinha eu e mais umas 2 pessoas ali comigo, e os dirigentes ali, cara. E assim, você via realmente, putz, os caras ali, ó, na orelha pra caramba do juizão, assim, né? Porque dava pra ouvir tudo. Realmente, assim, os caras fazem uma pressão do caramba. No Palmeiras hoje, mais a Leila aparecendo agora, né? O Barros é bem tranquilo. E as notas, né? Palmeiras, pelo menos ao meu ver, nesse sentido, é tranquilo. Queria até que fosse um pouquinho mais chatinho, tá? Mas nesse sentido é tranquilo. Agora do Flamengo a gente teve um exemplo na final da Supercopa. Aqueles ganharam, foi 2020? Acho que foi. Não, foi 2021, né? E depois, 2021. A gente ganhou a 2023. Eu não sei, porque uma Supercopa vale pra temporada atual, né? Foda-se. Mas que eles ganharam, que ainda tava com o estádio vazio, só que eles conseguiram colocar uma galera boa deles lá dentro. Cara, era insuportável o tanto que os caras ficavam na orelha. Você ouvia na transmissão tanto que os caras falavam, tá ligado? É bizarro assim, né? E ele falou, o PC falou, ele deu uma segurada, mas ele falou, já. Ficava na bancada do Maracanã, ele sabe muito bem quem que fica ali enchendo o saco, tá ligado? Os caras do Flamengo são embaçados. E é bizarro o Marcos Braz, o Spindle vir ontem a público falar, criticar o Palmeiras, sendo que eles são o clube mais chato nesse sentido, tá ligado? Sei lá, é uma postura, infelizmente, até normal, mas se você tem essa postura, você não vai criticar os outros, né? É uma hipocrisia do caramba. E enfim, depois eles comentaram sobre a arbitragem, o lance lá que a gente já cansou de falar do Henrique. Foi bizarro o erro de não ter expulso o Zé Ivaldo, né, cara? Mas agora também já era, né? Os cara do VAR, dentro do jogo do Palmeiras, falaram agora já foi, imagine agora que já foi, realmente faz outros jogos já. Mas enfim, mano, comenta aí o que você acha, se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto.